Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Hoje vou falar alguma coisa nessa live sobre duas cidades citadas na Bíblia, né? Que são Sodoma e Gomorra, que foram destruídas supostamente por meteoros que caíram ali e destruíram as duas cidades, mas que foram destruídas, na verdade, pela ira de Deus, né? Deus é que fez com que essas duas cidades fossem destruídas, né? Começando desde o do princípio, é, começando desde o princípio é bom, mas começando desde o início, né? Quando o Abraão ele foi enviado por Deus, foi pedido para ele para que ele saísse de suas terras lá em Ur, onde ele habitava, e fosse para um lugar aonde Deus iria enviá-lo. E ele levou consigo, né, muita Abraão era um herói da fé que era muito rico, ele tinha muitas posses, né, muita criação de ovinos e criação de outros animais também, né? E então ele pegou lá a parte do seu rebanho, né? E pegou seu staff lá, as pessoas que trabalhavam com ele, as pessoas que o serviam, e muitos até eram escravos, né? Eram escravos. E foi para a terra que Deus iria enviá-lo. E com ele também foi o seu cunhado, Ló, né? O seu cunhado, com a sua família também, com as suas criações, né? E aonde Abraão ia, ia seguindo, ele foi fundando pequenos vilarejos e ali deixava as pessoas para habitarem ali, para tomarem posse daquela terra que ele comprava, diga-se de passagem, né? Ele comprava, pagava por essas terras. E ele foi fundando vários vilarejos. Então ocorreu que eles chegaram até o rio Eufrates. O rio Eufrates ali, e ali então tava, eles estavam tendo muitos problemas entre ele e o seu cunhado, o Ló, porque as suas criações, os seus ovinos, se misturavam e eles não sabiam mais de quem era quem ali, né? A quem pertencia determinado determinadas cabeças de ovelhas ali, né? Então, para resumir isso aí, eles resolveram de comum acordo que deveriam se separar. E Ló era um sujeito muito perspicaz. Ele sabia que na margem direita do rio Eufrates, seguindo a margem direita do rio, atravessando o rio Eufrates e seguindo pela margem direita, havia uma terra muito promissora e era uma terra muito fértil e tinha muitos campos e também tinha muita água. E ele então optou por ir para a margem direita do rio, enquanto que o Abraão ficou à margem esquerda e seguiu adiante pela margem esquerda do rio Eufrates. E o Ló foi lá para aquela região onde já haviam
muitas tribos ali, tribos que habitavam ali ao redor, né? E ele sabia que ali tinha muita riqueza, porque as pessoas contavam isso, né? Relatavam que era uma terra muito fértil e tudo dava ali, né? E o Ló foi e se estabeleceu ali. E se estabeleceu nessa localização ali de Sodoma. Sodoma, então, cresceu enormemente. Ficou uma das principais cidades ali. Havia Gomorra também, mas Gomorra a Bíblia nem fala muito. Ela fala mais de Sodoma, porque Sodoma era a principal cidade que tinha ali. Era uma cidade muito rica, as pessoas eram ricas e ia tudo muito bem, obrigado, né? E ali ele se desenvolveu e a gente sabe, né, que ele era uma pessoa fiel e temente a Deus, né? Que ele era judeu. E aí as pessoas que foram com ele para lá também eram da mesma, da mesma fé, promulgava, elas, elas tinham a mesma fé que ele. E então houve um desenvolvimento muito grande ali, né? O Ló ficou muito próspero. E acontece o seguinte, é que os filhos ali dos judeus, né? Eles começaram a se relacionar com essas tribos ali que tinham em volta, que eram ateus, e foram casando com as mulheres foram casando com os homens judeus, né? E eles trouxeram junto outras crenças, né? Crenças em outros deuses. Então começaram ali a praticar a religião daquelas tribos ali. Não era mais a prática da fé judaica cristã, e sim era a prática de cultos, faziam cultos e festas, né, para deuses estranhos ali que o pessoal tinha. E o que aconteceu foi que Deus se irou muito com isso, né? E chegou ao ponto em que Deus disse: olha, não dá mais, não tenho mais condições. Aquele povo lá não tem condições de continuar. E Deus enviou então 2 anjos para que fosse até Abraão e o avisasse de que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Porque lá em Sodoma e Gomorra, eu pesquisei muito a fundo essa história. Então, o que acontecia ali? Acontecia o seguinte: Sodoma era muito procurada por pessoas que vinham de fora e eles queriam, a intenção deles era tomar a cidade para se apoderar das riquezas. E essas pessoas eram consideradas espiãs. E eles tinham lá uma lei em Sodoma e Gomorra que quando eles encontrassem um espia dentro da cidade que estivesse lá para espiar o que eles estavam fazendo lá e o que acontecia lá dentro, quando ele era flagrado, eles tinham uma pena a ser imposta a esse espião. Ele deveria morrer, mas antes de morrer, eles tinham que fazer uma espécie de
de tortura ou interrogatório. Então tinha lá uma cama modelo de Sodoma. E essa cama era provida de correntes e com roldanas, onde eles pegavam esse elemento, esse espião, colocavam nessa cama. Se ele fosse menor do que a cama, eles o amarravam e começavam a esticá-lo até ele atingir o tamanho da cama. Se ele fosse maior do que a cama, eles colocavam ele nessa cama e cortavam-lhe as pernas para que ele coubesse na cama. Tal era a tortura que eles aplicavam às pessoas que lhes eram hostis. Outra coisa que eles faziam muito era que quando vinha alguém de fora e fosse visitar um parente lá dentro de Sodoma, o que acontecia? Eles entravam, iam até a casa dessa pessoa, né, que era visitada pelos parentes, e não importava se era homem, mulher, filho, filha, tanto faz. Eles chegavam lá de noite e batiam na porta da pessoa, né? Diz, olha, nós viemos dar as boas-vindas aos teus convidados, aos teus parentes. E no que consistia essas boas-vindas? Eles tinham que sair para a rua, onde era feita uma grande festa, né? Era uma grande festa, e nessa festa, ali, então, eles mantinham relações sexuais com a pessoa. Todo grupo ali que estava na festa mantinha relações sexuais com aquela pessoa ou aquelas pessoas que estavam visitando lá o seu parente ou o seu amigo. E não eram relações sexuais normais, eram relações sexuais homem com homem, mulher com homem, enfim. Era uma orgia completa, era uma orgia jamais vista, né? E então, esses dois anjos que o Senhor levantou, mandou-os lá para Abraão e mandou avisar Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, que não tinha mais condições. Imaginem vocês que Deus abominava, e existe na Bíblia uma séria advertência, né, para aqueles que praticam sodomia, que eles não herdarão o reino dos céus. Então, Deus abominava a sodomia. Ele não admitia isso. E não admite até hoje. Né? Mas, um aviso para aqueles que praticam fazem essa prática. Não importa com quem que seja. Mas a sodomia é condenada biblicamente. Não se pode persistir nesse hábito. Aqueles que têm o hábito de praticar sodomia, esses aí estão condenados, eles podem perder a sua vida eterna. Então, Deus advertiu a Abraão, através dos anjos, para que o Abraão ficasse consciente de que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Então, o Abraão logo se lembrou do seu cunhado,
o Ló, que estava lá, né? Estava lá em Sodoma, e ele começou a negociar com Deus. E Deus disse para ele que se ele encontrasse apenas 10 justos na cidade, ele iria poupá-las, poupá-las as duas cidades. E então esses dois anjos foram até a cidade de Sodoma para saber como que ia acontecer, o que estava acontecendo lá. Chegando lá na cidade, casualmente, quem os recepcionou, né, que estava ali na entrada da cidade, vendendo os seus produtos, foi o próprio Ló. E o Ló, então, começou a conversar com esses dois anjos, né? E, e eles falaram para Ló, né, que Deus os havia enviado para saber o que estava acontecendo na cidade e tal, e que a cidade possivelmente seria destruída, né? Iria acontecer algo muito grave. E o Ló, né, que era um homem de fé, ele era um homem de fé, talvez o único, ele e a sua família, né? Que era o único que ainda tinham a fé, a fé em Deus. Então ele os convidou para que fossem à sua casa e passassem a noite lá na casa dele. E eles disseram, não, nós vamos ficar aqui na praça, né? Gente, aí o Ló disse, não, aqui vocês não podem ficar. Se vocês ficarem aqui, vocês serão assaltados e provavelmente serão mortos durante a noite. Assim era a cidade de Sodoma naquela época, que não é muito diferente de hoje, né? Se tu em determinadas cidades aí é a mesma coisa. Está acontecendo os mesmos padrões. Então, eles acabaram concordando e foram até a casa de Ló, e lá Ló, então, os recepcionou, promoveu um jantar, né? Jantaram com ele, e logo aquela trupe do mal ali, né? Os malignos foram lá na casa do Ló e bateram lá na casa do Ló. Olha, nós queremos dar as boas-vindas aos teus amigos, teus visitantes, né? Aí o Ló sentiu, ele sentiu na hora que ia ter um problema muito, muito grave ali, né? Então Ló tentou negociar com eles, olha, eles são meus amigos, eles vieram de longe, não são daqui, eles não conhecem os nossos costumes e eles não. Eu peço para que vocês desistam disso e eu ofereço então as minhas filhas, que são ainda virgens, né? São moças virgens, vocês então podem. As minhas filhas podem participar da festa, mas os meus convidados vão ficar aqui dentro de casa. Mas não houve negociação. Eles queriam eram os dois convidados ali do Ló. Então, nesse momento os dois puxaram o Ló para dentro de casa, que ele tinha saído para a rua, puxaram o Ló para dentro de casa e, com o seu poder, cegaram as pessoas. E jogaram uma luz muito forte, né? E para que eles não pudessem enxergar nada. E puxaram o Ló para dentro de casa e disseram para Ló, Sodoma vai ser destruída amanhã.
amanhã pela manhã. Pega a tua família, tua esposa, os teus familiares e vai para o outro lado do monte, lá numa outra cidade lá que havia do outro lado do monte. Vai até lá e não olhe para trás. Não olhe para trás, porque vai haver uma destruição. E o Ló imediatamente obedeceu, né? Ele já tinha visto que os dois eram realmente enviados por Deus, né? Que eram anjos. E ele pegou a sua família e seguiu em direção para atravessar a montanha. E enquanto estavam subindo a montanha lá, né, ele começou a notar que luzes, fogo e luzes caíam do céu, mas ele não olhou para trás. E a sua esposa, essa sim, né? Ela resolveu dar uma parada, ficou para trás e se virou, né, para ver o que estava acontecendo. E imediatamente ela foi calcinada. E se transformou numa estátua de sal. E o Ló, então, pegou o restante da sua família e seguiu adiante, né? Não parou mais. E as duas cidades, Sodoma e Gomorra, foram completamente destruídas, foram queimadas. Não sobrou ninguém. Morreram todos. Então, essa é a história, né, de Sodoma e Gomorra, né? E fazendo um paralelo de Sodoma com os dias de hoje, o que falta para que Deus faça também chover uma chuva de meteoros para destruir a cidade? Há muitas cidades que estão no mesmo caminho, né? Assaltos, roubos, mortes. Nós estamos vivendo os últimos dias deste mundo. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. E nós temos que nos preparar, porque o fim está próximo. Infelizmente, se nós quisermos preservar a nossa vida, a vida eterna, nós temos que obedecer aquilo que está dito na Bíblia. Lembre-se, Deus abomina o pecado e abomina a sodomia. É uma prática que não se pode ter. Eu sei que existem muitos casais que têm essa prática e acham isso normal, cada vez mais normal, porque o mundo hoje está mergulhado no ateísmo, principalmente no Brasil. O ateísmo está crescendo enormemente. As pessoas preferem, por exemplo, acreditar mais em Nietzsche, filósofo Nietzsche, do que em Jesus ou em Deus. Né? Só que o Nietzsche era um filósofo ateu, autor da frase Deus morreu. Né? E o que aconteceu com ele? Ele morreu louco. Né? Schopenhauer, outro filósofo também, que as pessoas falam muito, né? Ateu, não acreditam em Deus. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Né? O ateísmo é um movimento moderno. É um movimento moderno que está tomando pulso, está tomando uma conotação muito grande. Os comunistas se utilizam muito do ateísmo para acabar com a família, acabar com os valores cristãos. Pense nisso, pessoal.
Boa noite, obrigado.